Luciano? Tá ouvindo? Tô. Alô, Então, tá aparecendo. galera. Ó, trouxemos reforços. Tamo aí. Tá ao vivo, Rafa? Senhor Aqui no Vitor Hugo, YouTube? estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo no Porra, aí YouTube. sim. Galera, eu vou até pedir desculpa do atraso, é que eu usava uma plataforma pra gravar isso daqui, e aí do nada os caras fizeram um update e tiraram a funcionalidade de fazer em tela cheia. Aí eu troquei por uma outra e a gente tava tentando entrar online aqui, tava tudo pipocando, o meu vídeo falhando. Aí, ó, tamo aí. Aê! Ficou muito pesado. Grande Vitor. Não, pô, uma live dessa aí com o Vitor Hugo e o grande Xande Ribeiro, não tem servidor que aguenta mesmo, não, pô. Não, ficou difícil ali pro outro. Como é que Não vocês aguentou a estão? Pô, pressão. que honra. Obrigado, viu, Xande, de ter entrado junto, de ter vindo junto. Vitão, obrigado por ter topado a minha proposta. Tamo junto. Peraí, Feliz de estar peraí, de volta. qual foi a proposta aí que eu não tô A sabendo? proposta foi o seguinte: eu vi a notícia, já vou começar, né? Ah, Eu vi a é? notícia, Vitor Hugo não vai no Mundial e não sei o que, não sei o que lá. Eu fiz um programa com o Dória e o Dória soltou o que ele acha disso, de como, de repente, o Mundial, para quem já ganhou todos os accolades que podia da IBJJF, porque, só deixar claro que eu acho 100% que o cara tem que ir lá e ganhar pra ser o cara, entendeu? Ainda é uma parada muito gloriosa e muito é uma honra muito grande ainda ser campeão mundial da IBJJF, que poucos conseguem. Mas aí, tipo, tá chegando aquela hora assim que o jiu-jitsu tá tão diferente hoje que tem grana em volta, tal, não sei o quê, que de repente, se você tiver que fazer uma escolha, como é que você culpa o cara que escolhe fazer uma coisa que vai dar um retorno financeiro bom pra ele? Porque ninguém vive de ar, né? Ninguém vive de medalha, de honra. É complicado. E aí eu mandei uma mensagem pro Vitor Hugo. Eu falei, Vitor, você tem vontade de vir aqui trocar uma ideia e contar, assim, sem ficar assim, não, é tudo bem, mas é que agora, nesse momento. Falei, vem e conta. Fala, bicho, é isso que eu tô pensando, é isso que eu acho, e é por isso que eu tomei essa decisão, entendeu? Eu falei, porque tem um monte de gente que olha pra você querendo ser você, porque você é o cara hoje, né? O campeão, Uhum. porra, peso absoluto da WWF é o que todo cara que luta jiu-jitsu sonha em ser um dia, entendeu? Então, o que você tá achando agora, o porquê de você ter tomado essa decisão, eu acho importante pra caralho. Se você tiver a fim de vir falar, e não é vir falar mal de IBJJF, não é. Mas, acabou. Não estamos falando de nada disso. Só estamos dizendo, tipo assim. Cara, o cenário hoje é muito diferente de 10, 20 anos atrás. Entendeu? E a gente Uhum. precisa levar isso em consideração. Só que ninguém fala. Entendeu? Sim, Ninguém sim, sim. fala. Tipo, fica todo mundo aquele lá, não, tá tudo bem. Tirando o Meregalho. O Meregalho veio e meteu a boca um ano atrás, um ano e pouco. E uma galera reclamou, mas meio que olhou e fez assim, cara, esse cara não tá de todo errado. Entendeu? Uhum. De repente, o modo um pouco mais agressivo que ele decidiu expor a opinião dele, tudo bem. Mas aí é estilo por estilo. E por isso que eu tinha falado pro Vitor Hugo. Falei, cara, se você topar, eu acho que dá uma resenha sensacional, porque é, é um negócio que ninguém tá falando e que, pô, você é o cara que tem a voz do momento pra falar e soltar o que você acha. Não, então acho que a galera do comentário acertou, né? O motivo mesmo é parar, que daí o cara pode tomar bomba e daí o cara só DCC. Não, tô zoando. A cara do Xande A ali. cara do Xande, o cara falou assim, tipo, não acredito que ele soltou essa. Mas vou te falar o seguinte, meu irmão. Vê esses carinha aí antes do Mundial e vê esses carinha antes do Abu Dhabi, né, man? Isso aí. Então, Mas agora tem razão, deixa Link. aí que os meus 10 minutos é do Vitor Hugo, vai. Então vai. Cara, acho que pra mim mesmo é como tu falou, quando você ganha aquele título ali, você tem um poder da escolha, né? E a minha escolha esse ano foi essa. Um dos fatores maiores é que eu não tenho esse título ainda. Na real, eu nunca lutei bem na DCC ainda. Lutei a DCC duas vezes. Segunda luta, a primeira vez foi contra o Bochecha, e a minha segunda luta, a última edição foi contra um Gordon. Então, pra mim,
pessoalmente, eu preciso desse extra commitment, né? Eu precisava desse tempo só pensando no Gui para me sentir confiante e lutar contra esses caras. Então foi meio que essa decisão, e para mim também muda um pouco, porque a galera acha ali, tu pode lutar o Mundial, lutar o Absoluto, porque todo mundo luta, tem gente que luta os dois. Para mim é meio que diferente, eu prefiro focar só em um, entendeu? Eu tenho focado muito no meu no ultimamente. O Xande veio, eu não boto eu não tô botando muito kimono para treinar mesmo de Vera, eu tô mais para ajudar a galera. Mas quando eu vejo no-gi aí que eu tô focando mais. Melhorar no meu no-gi, melhorar ali nos ajustes. E eu não tenho competido de kimono já faz, o quê? Desde o Mundial, eu acho. Não, desde agosto, o GP. Então, eu foquei no no-gi, eu senti melhor, me senti tranquilo de passar o Mundial dessa vez. A galera fala muito ali que, ninguém quer lutar de graça e tal, mas ano passado, quando eu lutei, eu fiz uma grana até boa, entendeu? Tipo, lutei categoria absoluta, fiz uma grana. Pra mim, pra mim, vale a pena muito, porque eu luto categoria absoluto. Ganhando os dois, eu vou sair de lá bem, entendeu? Quanto que paga a Mas eu categoria acho, absoluto, campeão? cara, eu posso estar errado, mas acho que ano passado foi 22 mais 13. Tá, pô, não é Ah, ruim? Pô, não é ruim você não, sair de lá com exatamente. 30 e eu finalizei a maioria das lutas, então eu lutei pouco. É. Aí é o ideal, né? Não é, então não foi ruim, pra mim foi bom. E a galera que me conheceu ali, tipo, tem uma galera, todo mundo segue a BJJF, então, tipo, muita gente me conheceu ali, né? Mas aí veio a ideia pra mim de explorar novos horizontes, né? Agora eu comecei a lutar o UFC Fight Pass, é outro público. Querendo ou não, muita gente que assiste a BJJF assiste o UFC Fight Pass, mas é outro tipo de assinante ali que tá trazendo, que aquela plataforma tá trazendo. Aí tem um Flow Grappling também. E pra mim também é muito questão de se testar, né? Porque eu não gosto de meio que a galera me ver e me qualificar como lutador de uma certa regra. O Vitor Hum. Hugo ele é o cara da IBJJF. Não, eu quero me testar contra qualquer um. Lutei em março contra o cara que só faz no-gi. Não, lutei em fevereiro. Em março lutei com o campeão mundial da IBJJF. Ano passado lutei contra outro cara que é especialista de no-gi. E a missão é essa, provar que o nosso jiu-jitsu é o melhor que tem e que transcende qualquer regra, qualquer estilo, com kimono, sem kimono, e daí vai, entendeu? Mas com certeza o fato de eu ter ganhado ano passado me faz ter um pouco mais de paz com essa decisão e também pela forma como eu ganhei. Tipo, se você comparar 2022 com 2023, as minhas performances foram bem diferentes. 2023, 2022 eu ganhei ali do Gutenberg, uma luta bem acirrada, ganhei no final. 2023 eu voltei lá e finalizei todas as duas finais, né? Então, para mim, não acabou ainda o Mundial, mas na minha cabeça eu precisava focar muito na CDCC porque o nível de competição para DC vai estar muito alto. E todo mundo Uhum. tá, tipo, treinando especificamente no Gi. Os caras estão aí lutando no Gi. Então, eu acho que se eu desviasse um pouco o meu foco, eu estaria meio que dando uma vantagem a mais para eles. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que, inclusive, no Mundial da BJJF, né? Você ia entrar, de repente, não 100% focado no kimono, e aí chega lá como o cara... Eu ainda brinquei com o Dória, eu falei, cara, essa hora era pro Vitor Hugo tá batendo no peito e falando, ó, vai lá me ganhar na pirâmide, porque eu sou o cara que todo mundo tem que bater. E, de repente, você nem consegue performar do jeito que você queria, porque o foco total não tá lá. Faz sentido? Exato, exato. Você Aí os caras chegam tem lá, que estar pô, assistindo te ganha incrível de estar ali, rapidinho, você né? vai falar assim. Os caras vão falar, porra, esse cara aí que era o campeão, e eu entendo, eu consigo entender, tipo. Tipo, tu meio que vai estar entrando lá pensando em agosto, entendeu? Se eu tivesse Claro. entrado para lutar lá agora, eu estaria tentando lutar lá, mas eu estaria pensando em agosto, entendeu? E para mim eu vou tá me sentindo bem melhor, tá focando só no Gi. Eu tenho a minha luta agora mês que vem contra outro cara que só faz no Gi. E para mim tá sendo uma crescente aí para DCC, entendeu? Esse foi o meu plano ano passado. Sempre falei que eu ia tirar o kimono no tempo para focar mais em melhorar no Gi, mas é assim, né? A cada escolha é uma renúncia, né? Você acha que vai ser a tendência? Eu tinha até dado uma sapecada nas perguntas ali e tinha alguém perguntando algo do tipo assim, tipo, o cara vai começar. Porque não tem como negar o prestígio que é ser campeão mundial da IBJJF de kimono. Tem que ser, né? Se o cara não for, o cara entre aspas, não é nada no mundo do jiu-jitsu. O cara tem que ter ganhado uma vez. É,
Mas você acha que mais e mais os caras vão começar a chegar, a ganhar, tipo, pô, pus meu nome ali e agora eu vou focar em lutar pra fazer dinheiro? Eu acredito que sim, porque também eu acho que mais e mais a galera que tá subindo eles têm objetivos diferentes. Eu tava assistindo a entrevista do Mika, ele falou que quer ganhar 4 vezes e quer testar outra coisa, um MMA, um wrestling. Então acho que nem todo mundo vai querer ganhar 8 vezes, ganhar A Ana 13 Rodrigues, vezes, a Ana entendeu? Rodrigues falou a mesma coisa. Ela falou: quero ganhar 4 pra entrar no Hall da Fama. Eu nem sabia que isso era uma regra para É entrar, para ganhar 4. 4 dentro do Hall da Fama, eu não sabia. Mas aí eu acho que vai de cada um, entendeu? E para mim é muito legal que hoje em dia a gente tem essa escolha, e a gente tem tanta escolha para fazer. Tipo, esse ano eu escolhi não fazer o Mundial e fazer uma luta casada e também fazer o ADCC. Então, tipo, hoje em dia a gente tem esse poder da escolha. Eu acho que isso não poderia ser feito se não tivesse o Mundial, se não tivesse outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, eu acho que é bom para o esporte de toda forma, porque eu não vou estar lá, mas outra estrela vai ser coroada no absoluto, entendeu? E para mim isso eu vejo isso até de uma forma positiva, porque para mim eu já posso arrumar uma super luta daí, né? Não Exatamente. sei, entendeu? Tipo, já tem essa é a forma que eu penso, entendeu? Mas é o que você falou. Acho que mais para frente, hoje, ultimamente, com certeza, eu cresci na minha época, né? Tipo, eu sou novo, mas se te ganhar um mundial de faixa preta para ganhar uma notoriedade e daí você Ainda vai tem, né? alcançando No novas kimono coisas, né? ainda tem. Você tem no kimono, exato. Mas no grappling em geral não precisa mais. Tem vários caras ali que eu Precisa do tô dividindo. ADCC. O ADCC te bota no outro nível, né? Ou às vezes até nem isso. Os caras tem cara ali que eu tô fazendo os Não, cards hoje em dia de luta no Gui. só é botar fio dental na internet que no meu guia fica valorizado. Não precisa ganhar ringa, não. Exato, exato. Esse Ah, aí, tipo, eu tô no card ali com vários caras, tipo, os caras, se você for olhar o resumê dos caras, não é nada incrível. Mas de alguma forma eles conseguiram arrumar uma atração ali online e estão ali no spotlight, né? Então tem várias formas de você chegar onde você quer. A minha forma que eu sempre almejei é através do legado, né? Tipo, não tá só construindo através de cada luta, mas deixar um legado aí superação, aquele ano de 2022 ali, acho que foi dos lutas mais incríveis que eu já tive, que eu ganhei no final. Daí veio ali dominando em 2023, e daí mais pra frente foi melhorando, entendeu? exato. Xande, Mas olha quão legal não é os caras ter as opções hoje em dia, né? exatamente. Não, você tem um leque de opções que se. A gente já tinha falado, se na época do Xande tivesse a grana que tem hoje em luta casada, não sei o quê, ele tava rico. Mais rico, né, Xande? Na verdade, são épocas diferentes, né, cara? Eu acho o meu maior problema é quando as pessoas não sabem o que que tem por trás de qualquer evento de luta, né? Aí vem gente falar disso, aquilo. Por exemplo, o BJJ Stars, né? O BJJ Stars é patrocínio, é muita coisa. E é engraçado que os mesmos que reclamam que não paga são os que estão pegando a luta pirata, né? Então tem todo É verdade. essa parte aí, né? Que nego não sabe o que que acontece dentro de um negócio, né? Quando você vê dentro de um negócio, não é só botar dinheiro, né? Tem todo um processo. E, tipo assim, a gente não vai, tipo assim, pode falar mal, pode pagar pau, pode fazer o que for, mas ser campeão mundial de pano na IBJJF vai te dar uma notoriedade para ter qualquer evento de sem kimono, o que é Exatamente. interessantíssimo isso, É né? verdade. Então, quer dizer, por exemplo, é claro, o pessoal hoje em dia vê o Mika, por exemplo, eu vou citar o Mika porque eu podia estar citando o Vitor Hugo, é um cara que trabalha na imagem dele, é um cara que trabalha no seminário dele. Hoje, o que que ele quer fazer? Ele quer ser o super grande slam, né? Ele quer ganhar todos os campeonatos da BJJF e ser campeão do ADCC. Isso é um objetivo de legado dele, que ele quer morrer e falar que fez isso. Entendeu? Então, isso é uma escolha dele. E ele tem uma capacidade técnica, de repente, de sair do kimono do ser kimono. Eu, por exemplo, na minha época, não conseguia muito fazer isso. Para lutar um campeonato de kimono e sem kimono, eu tinha que fazer uma adaptação. Um grande exemplo foi o próprio Meregali, que falou: meu irmão, para eu ser bom de sem kimono, eu tenho que habilitar o kimono, entendeu? E acabou Certo. que escolher uns eventos ali para competir de kimono e acabou evoluindo. E o caso do Vitor Hugo também. Tipo assim, independente se ele tivesse ganho 50 ou não tivesse ganho o Campeonato Mundial, eu acredito que para a importância, principalmente desse ADCC, que vai ser um divisor de águas,
Eu acho que a especialização, né, especificação para aquele evento é extremamente importante. Então é um no-brainer, entendeu? Tipo assim, é um ano de ADCC, vai ser um ano muito difícil, onde está todo mundo vindo muito preparado. Então, cada treino, cada foco, cada descanso é muito importante, entendeu? Então, o Vitor tem uma luta marcada para junho, que é mais um teste, entendeu? Então, a gente está se testando para quando chegar no Abu Dhabi, estar preparado 100%, tecnicamente, principalmente, entendeu? Não é só estar ali, vou lá lutar, tem que estar. Foi que nem quando eu fiz meus vale-tudos. Entendeu? Eu não treinei para aprender boxe, eu não treinei para aprender para sair na porrada, eu simplesmente treinei para sair na porrada. E cheguei lá, ganhei, mas achei que tinha lutado uma merda. Entendeu? Então eu acho que o pessoal, né, claro que o fã, né, quer muito ver aquela evolução de grana, disso, daquilo. Mas tem várias coisas, aquele prazer pessoal, por exemplo, o Vitor Hugo quer deixar um legado. Ele já ganhou quatro. Tá com 26, 27 anos, quer mais ganhar uns três e tá bom. Entendeu? Tipo assim, mas tem que estar com a vontade de estar lá. Tá lá, só pode dizer que lutou, só porque vai ganhar dinheiro. Aí eu acho que é o seguinte, né, meu irmão? Se você botar valor na sua honra, você é um cara barato. Entendeu? Então eu sempre falei, tipo, eu sempre deixei muito claro, cara, o que é que você está sentindo no seu coração para fazer o melhor do que você pode fazer? Entendeu? Então, o que é que a gente está fazendo agora? Ele tem um camp para a luta dele com um cara duríssimo, que está na categoria dele, Quem que que é é? o Luke Griffin. Ah, o Luke Griffith, esse cara é duro mesmo. Que acabou de ganhar do Kainan, entendeu? Então a gente vai lá para o quê? Para honrar o Kainan, vamos bater nele e vamos botar. Que aí o que acontece? Que aí o Vitor Hugo já bateu em dois caras da categoria dele. Então, para ele, né, tecnicamente, moralmente, tá bem. E é analisar as outras pessoas que tem aí. Então, para a gente, é uma evolução técnica e de foco. O foco dele agora é ser campeão da Abu Dhabi, porque ele não vai lá para ganhar a categoria. Ele vai lá para ganhar 8 lutas, entendeu? Nosso objetivo não é ganhar a categoria. Se tu bota aí sem falar nada, um cara de 60 quilos, o cara não vai ganhar absoluto. Então o cara tá ali Puta joia. focado. De repente, é outra coisa. Então o Vitor Hugo vai ter que lutar no sábado, as 2 lutas, e no domingo as 6 lutas. Então é um foco muito grande para isso. É claro, aí vamos botar na balança a grana. A grana, ela vai sempre fazer diferença, mas para mim, o que tem dentro de você, o que você quer fazer, o que você se propôs a fazer é muito mais importante. Várias lutas a gente não aceitou e a grana era muito boa. Entendeu? Eu falei, não, não é, vamos para outra, vamos para essa aqui, que essa daqui é melhor, essa aqui faz mais sentido, não faz mais sentido. E por aí vai. Então tem todo um plano de carreira também. Entendeu? O que é ruim hoje em dia são atletas mal assessorados que não tem um plano de carreira, não tem uma assessoria correta, que realmente, ó, meu irmão, isso aqui dá errado. O Vitor Hugo, a gente tem plano A, B, C e D. E se tudo é errado, eu adoto ele e ele vem morar comigo. Então não tem essa. Entendeu? Então, cara, tem muito disso. Por exemplo, a gente tinha uma academia aqui. Isso aqui é a foto da academia, mas é um background, não é a academia em si. Por exemplo, né? Surgiu uma oportunidade do Vitor Hugo abrir uma academia, porque o Vitor Hugo dava aula para a gente aqui. Então, até para abrir a academia dele, a gente fez um trabalho onde a presença dele na academia era mínima, porque o foco dele é ser competidor, porque ele vai ser Sim. professor, tá entendendo? A Então, academia era tá isso. aberta agora lá. Tá A aberta? academia tá Tá aberta aberta. agora. Dando aula lá. Que Tá massa. aberto, funcionando. Ele é, porra, o Vitor Hugo é pô, inteligentíssimo, tá sempre fazendo a parte operacional que tem que ser feita, de reunião, de leadership, de cobrança dos funcionários. Ele faz até mais que eu, né? Eu até falo, Vitor Hugo, me ensina aí. Entendeu? Então é isso que é importante. Então eu acho que, né? Eu acho que ficar criticando só cria uma energia ruim, entendeu? Só cria uma energia muito palha da parada. Entendeu? É claro que hoje em dia o no-gi é muito mais atrativo, por quê? Porque é um esporte muito mais internacional. Infelizmente, o pano é um monte de brasileiro lutando, entendeu? Então, aí os próprios brasileiros criticam um nicho que a gente é mais forte. Quando tinha que fortificar, beleza, não vou lutar, não lutou. IBJJF, por exemplo, eu acho, por exemplo, na minha opinião, tem várias coisas que a IBJJF podia fazer diferente. Todo mundo luta mundial, eu acho que tinha que ter um circuito, até faixa azul ter que lutar, que tinha que ter um ranking, entendeu? O campeonato mundial de faixa preta tinha que ser uma coisa especial dentro do evento. Eu acho que, por exemplo,
A gente tinha que ser campeão no sábado para poder andar, ou até na sexta. Eu acho que na sexta já tinha que ter o campeão mundial absoluto faixa preta. Que aí o cara anda no campeonato, campeão mundial. Tá entendendo? Hoje em dia a gente é campeão para mídia, né? Vai É. Poste. embora. Tipo assim, pô, imagina, pô, E outra ganha. parada que eu notei, ó, não sei se a galera sabe. O campeonato começa na terça, faixa azul. Primeiro dia, todo mundo tá amarradão de estar lá. Fotógrafo tira 3.000 fotos porque tá, pô, café, dormiu, chegou, árbitro tá pão. Quando chega no domingo, meu irmão, ninguém quer estar mais lá. Tipo, Ah, então, você Na vender hora menos post. na hora, entre aspas, mais importante, É, que é o não Mundial importa o Faixa quão Preta, incrível adulto, seja, né? né? Mas depois de, sei lá, 30.000 lutas, tipo, todo mundo fica Não cansado, tá que ligado? as Então, outras faixa colorida seja menos importante, que tem sempre essa briga, mas, pô, a vitrine da parada, o Vitor Dó, a gente tava falando disso antes de ontem aqui. A vitrine da parada é o faixa preta adulto. E tinha que ser um negócio especial mesmo, né? tipo assim, no caso até dos árbitros, né? Sem contar, não vamos falar de árbitro aqui, porque, né, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas, tipo assim, mas os caras mesmo, imagina, domingo à noite, brother, o teu emocional já não tá mais lá, É. porque apitar uma luta de faixa preta, muito mais do que o cansaço físico, é o cansaço emocional, entendeu? Então é uma drenagem, se drena, você não aguenta fazer nada. Então, botasse lá quinta e sexta os mundiais de faixa preta, aí acontece, a gente já lutou, a gente pode fazer coach pro nossos faixa azul, a gente anda, a gente faz negócio, a BJJF podia botar, pô, um buff lá. Imagina quantos seminários, quantos afiliados, quantas conexões, fora ser campeão, um campeão poderia fazer. Entendeu? Então, o meu problema com a IBJJF é um pouquinho desse cuidado, né, organizacional, nesse sentido. Mas você não acha que isso Entendeu? ia matar ainda mais o público, que já é fraco, aí, tipo, parece que Não, a não galera faz que vai diferença. do fim de Porque não semana faz, pra ver porque não o. faz diferença, porque quem vai de qualquer forma é só lutador. Hum, Campeonato de jiu-jitsu não tem público. O público de jiu-jitsu é o público do jiu-jitsu, é a mãe da criança, é o pai, galera da academia que vai ver a galera da lutar. academia e a metade já paga a carteirinha lá mesmo, então já pode entrar. Então e a, esse e a negócio de público, estrutura em si já é difícil de acompanhar. Se você, tipo, se você tiver alguém, eu vou lutar. Se a galera quiser me assistir, para eles acharem o método que eu vou lutar, o horário, tá ligado? A grade de horário, tipo, vai demorar muito. Tipo, não é uma parada tipo Super Luta. Super Luta, o evento começa às 7, às 9, eu vou estar lutando em algum daquele momento ali. Tipo, no campeonato é muita coisa acontecendo que pro cara que não acompanha, para ele entender como que é todo o processo, o que que é uma chave, o que que é um Ah, cronograma, o que que é ah. um mat, qual horário que é o mat. Ah, a faixa preta adulto começa às 9, então o Vitor vai lutar às 9. Ah, não, o Vitor vai lutar meio-dia, porque ele é ultra heavy. Então é o que a gente tá falando aí. Não tem como. O campeonato é uma parada difícil, né? É verdade. entendeu? Então, tipo E assim, a fazer uma gente semana separada só pra faixa preta adulto. aí já é questão operacional, que eu já não sei quanto é que isso É, custaria, mas eu é. ainda acho totalmente interessante, entendeu? Mas, tipo, faz na terça, na quinta e na sexta, entendeu? E outra, fazer absoluto depois, não é antes. Atrasa por quê? Porque entra 500 pessoas no absoluto, entendeu? Isso é a minha opinião. Então tinha que ser que nem é aqui mesmo. Vai na quinta-feira, pá, é campeão na quinta da categoria. Os 4 primeiros de cada categoria têm direito de ir no absoluto. Sexta-feira faz absoluto, acabou. Não cansa pra ninguém. Tu acaba teu trabalho, entendeu? E não fica aquela parada de um bando de retardatário entrando em absoluto, entendeu? E aí fica mais legal, porque, pô, aí na sexta-feira o que vai acontecer? Quem compete no sábado e no domingo já se preparou para estar lá na sexta-feira para ver o campeão absoluto. Aham. Tá entendendo? Então não perde questão de público. Então, se vacilar, é até melhor. Porque quantos faixa branca, que seja faixa azul e faixa roxa, que lutam na quinta e na sexta, não vão embora no final de semana porque não consegue tirar dia off. É, Agora, a faixa preta profissional, meu amigo, tira dia verdade. off. Quinta-feira é meu trabalho. Vou lá, sou campeão na quinta-feira, pá, o pódio, né? Os 4 pódios. Vai lá, assina absoluto, e no absoluto só quem tem garrafas para vender. Quem não tem, fica em casa assistindo. Aí a galera que vai lutar no sábado senta lá para ver o Vitor Hugo ser campeão e sai na porrada no sábado. Aí o Vitor Hugo no sábado senta lá
na mesa da BJJF, distribui autógrafo, vende camisa, vende um patrocínio, faz do Miguel com patrocínio, tira mais foto ainda, aí já tem todos os likes no Instagram, aí tudo funciona muito melhor. Agora, domingo à noite, o que acontece? A gente acaba domingo à noite, não tem um lugar para ir, não tem um lugar para comer, sai de lá, quer fazer um hangout, não tem, quer fazer festinha, não tem, aí é aquilo, é campeão do Instagram. É Porque foda, né? realmente fazer o business. Por exemplo, eu, quando lutava, não queria nem falar com ninguém. Ninguém pegava na minha mão, eu lavava minha mão o tempo inteiro, de energia que eu ficava trocando. Entendeu? Mas depois que é campeão, meu irmão, abraça até o capeta, né, bicho? Mas aí não, mas aí não tem ninguém pra comemorar, porque acabou, né? Não, Acabou. quando eu ganhei 2008, não, aí outra coisa da usada, né? Os caras estão despreparados. Quando eu ganhei 2008, não, quando eu ganhei 2015, né, que foi meu último. Porra, a mulher perguntou, você mija? Aí eu falei, meu irmão, eu sou campeão mundial, mijo aqui o caramba. Eu cheguei lá, pup, não mijei nada. Quer dizer, adrenalina, É, desidratado. A mulher ainda falou, lógico. meu irmão, senta aí, toma uma água, 10 minutinhos aí, relaxa, teu emocional, tu faz xixi. Cara, demorei 1h30. Eu saí do campeonato, não tinha mais ninguém pra Que comemorar. merda. Cadê minha galera? Não tinha ninguém. Realmente. Aí o Bernardo foi lá, né? Oi, bichão. Eu falei, Bernardo, senta, bichão. Eu errei, senta, bebe água, bota no cronômetro aí, bicho. 15 minutos, fecha o olho, relaxa. Não deu outra, ficou 2 horas lá também. Caralho. Mas independente, cara, tipo assim, só para encerrar um pouquinho aqui, entendeu? Porque graças a Deus a gente conseguiu com o Vitor Hugo, né, cara, uma assessoria bacana com o Steve, entendeu? Então o trabalho dele, cara, é evolução técnica, entendeu? É ele melhorar o wrestling e fazer um pouco mais sem. Porque eu acho que a evolução técnica, Rafa, ela acontece muito quando tem muito comprometimento. Tá entendendo? Porque imagina ele, competidor que ele é. Ele não ia querer tocar no sem kimono para querer fazer o camp. Aí tem se Exatamente. machucar, aí tem várias coisas, entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu acho que para todo mundo não lutar. E quem falou que lutar o Mundial também é a coisa mais, ai meu Deus, não vai lutar o Mundial, ai Vitor Hugo não vai lutar o Mundial, como se fosse, ai meu Deus. É claro, Mas né? Querem ver o. é porque ser Querem, o campeão, né? O atual campeão é o que choca, né? Na verdade. Eu acho que se fosse outra circunstância, ia rolar aquele. Igual, acho que quem mais não tá? O Felipe Andrew não vai lutar. Os caras O Kainan e falam. o Felipe a gente não sabe por quê, É. entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que é mais por causa disso também, entendeu? É uma opção estratégica, entendeu? Eu acredito que se o Vitor também nem fosse campeão mundial, a nossa decisão teria sido essa, entendeu? Realmente. Porque ele tá assim, ele não tá aqui. Tipo assim, pra mim é diferente, 40 anos, tá? Mas pra ele, um ano a mais, um ano a menos não faz diferença. Entendeu? O Bochecha ganhou 13 mundiais em 4 anos, pô. Entendeu? Tipo, 5 Doideira, né? anos, sei lá, entendeu? Tipo assim, é muito double gold. Então, se o Vitor Hugo falar, meu irmão, aí bota aí para Abu Dhabi esse ano, né? Beleza, vamos lá, voltamos, vamos analisar o que é. E ano que vem, quando chegar a época do Mundial, vamos analisar qual é a melhor parada. De repente, vai ter uma luta incrível aí de US$ 200 mil contra um campeão aí do sem kimono. E aí a gente vai pelo dinheiro, aí analisa a É, parada, né? Porque aí duzentão a gente já E não também eu acho que a galera pega. ali também, não sei, posso estar errado, tipo, vi uns comentários ali da galera meio que botam que eu tinha, como se eu tivesse que lutar pra provar alguma coisa, né? Tipo, pô, ele não vai lutar, mas se você for olhar quem tá escrito ali, nenhum deles tem 4 mundiais. Eu acho que os mais conhecidos estão indo ou pro segundo ou pro terceiro, então, tipo, acho que também foi uma decisão dessa também, sabe? Tipo, acho que essa hora aqui, tipo, o que ele falou, se eu não tivesse ganhado, também o plano teria sido o mesmo, porque a gente tá focado numa coisa. Mas isso também pesa na decisão, eu acredito. Tá, com vamos certeza. botar um exemplo aqui, Rafa. Gabi Peçanha. Uhum. Nunca sei nem se ela sabe dar um double leg sem kimono. Só um exemplo, tá? Tá aí. Já ganhou 4 temporadas da BGGF. Só essas 4 temporadas que ela ganhou é o quê? 16 mil. Bota aí É. US$ 72 mil, que no Brasil é 350 mil. Bom, ela já ganhou vários double gold de mundial. É lógico que tem a ver com a quantidade de pessoas na categoria. Ela já ganhou o quê aí? 8? Bota Uhum. aí mais uns 100 mil. A Gabi fez mais de R$ 1 milhão em 4 anos de jiu-jitsu. É. E Tá só arregando, luta né? E nem IBJJF. quer, nem tá fazendo outra coisa relacionada ao game, nem Ela nada. só, É a ela só, opção dela. ela só luta IBJJF, não luta mais nada, espanca todo mundo. É a parada dela.
Tá Uhum. entendendo? Porque entendeu? É a parada dela. Entendeu? Porque ela tem esse objetivo na vida dela, tem os trabalhos com o Márcio de Deus lá. É o trabalho dela. Entendeu? Ver o Tainan, por exemplo, demorou um tempo. Quiseram ir tanto que ele foi lá e fez o trabalho dele lá. Agora tá fazendo desenvolvimento. E para tu ver, não sei, né, se ele vai ser convidado para o DCC, não sei como é que tá. Para tu ver, talvez vá ser convidado para o DCC sem nunca ter ganhado nada esse kimono. A não ser a outra casada. É verdade. Aí vem dizer que a IBJJF tá perdendo prestígio. Não tá, cara. Não tá. Luta junto. Eu acho que, né, cada um. Eu Eu acho que acho é questão que, de sem te interromper, prioridade. mas já te Aham. interrompendo, eu acho que não é questão de prestígio. Eu acho que ela tá ganhando concorrência que não tinha antes, né? Tipo, Uhum, hoje em dia exato. você pode É, chegar e falar assim, concordo, pô, concordo nisso. de repente, esse ano eu não vou não vou lutar o Mundial, o que há 10 anos atrás era uma coisa praticamente impensável do cara não ir lutar o Mundial, né? Uhum, Porque eu uhum, tenho outras opções e um leque. Pô, tu ganhando o ADCC, independente do que a gente falou lá, né? Dos caras do carinha do fio dental lá e super luta e aham, tal. aham. Mas não tem a mesma moral do que um cara que ganhou o ADCC, de repente ganha absoluto, vai fazer super luta. Tu expande seu leque de opções Uhum, uhum. pra muito mais. Teu passe valoriza pra caramba. É outra parada, né? E é uma ótima opção, é uma ótima situação você ter essa opção pra Uhum. fazer, né? Eu acho que todo mundo ganha, na verdade. E para encerrar um pouquinho aqui, eu acho que o pessoal também no jiu-jitsu é um pouco muito mal acostumado, né? É uma crítica construtiva. Eu adoro que é assim. Para no judô, vai ser faixa azul de judô, vai ser faixa marrom de judô, vê se tu ganha alguma coisa. É, Olhe lá se tu ganhar uma Olimpíada. O que que tu não tem que fazer para tu ganhar um dinheiro? Você tá é entendendo? verdade. É o prestígio. Vai lá ser wrestling lá, vai lá fazer wrestling. Mas não faz Vai nada. lá se tu não é Division One, se tu não, sei lá, não sei nem como é que se ganha dinheiro no wrestling fora quando acaba. Vai lá ser boxer lá, porra. Toma porrada na cara pra não ganhar nada, tá vendo não Muito acontecer louco, né? nada. Entendeu? Então eu acho que, tipo assim, a gente é uma indústria muito nova. Eu acho que, graças a Deus, tem muita gente aí da iniciativa privada botando dinheiro, apesar de eu não sei, posso estar errado, que eu acho que o business em si não se sustenta sem o patrocínio privado. Entendeu, cara? Então eu acho que a gente tinha que aumentar todo mundo, tinha que ficar bom. É amanhã, meu irmão, vai ter cara só de jiu-jitsu, amanhã vai ter cara só de grappling, amanhã vai ter cara dos dois, entendeu? E Isso cada um é aí. cada um, entendeu? O Gordon Ryan não bota a cara no kimono porque ele sabe que a chance de perder de kimono é muito grande. Então ele ficou ali onde ele, né, onde ele é o cara, entendeu? Enquanto tem gente como a gente que bota a cara no dois, porque a gente tem o orgulho de ser um artista marcial completo. Exatamente. Entendeu? E aí tem o terceiro level, né? Tu sai na porrada para ver se teu jiu-jitsu é melhor que o meu mesmo. Porque antigamente era assim, né, meu irmão? O Quando jiu-jitsu tira... era pra isso, na verdade, né? Quando era jiu-jitsu e luta livre lá, meu irmão, bora ver quem é melhor. Então bora, porrada, é assim que decide quem é melhor. Eu tinha Entendeu? 20 anos, 30 anos atrás, mestre. O cara fala assim: e aí, É, vamos sair na porrada? Peraí. Senta com a bundinha na calçada e é, faz assim, puxa a é. guarda. Aí foi o que Vai eu, dar uma bica na cabeça. foi até o que eu falei numa live que eu fiz, cara, que eu dou uma. Tipo assim, é lógico que eu tô no ADCC desde praticamente a criação, né? Foi o que mais lutei, então eu acho que eu tenho autoridade para falar. O ADCC, graças ao ADCC, que teve um shake louco da Arábia, que quis juntar 96 malucos para lutar grappling, né? E graças a isso que apazigou, cara. Graças a isso que apazigou, porque tu tá lá, tinha os caras luta livre do jiu-jitsu que tinha que se cheirar lá e não podia ser na porrada, entendeu? E aí teve a profissionalização do MMA também. Então, graças a isso, hoje, esses carinha que falam aí de ABJJF saem na rua sem problema. Porque antigamente, usar a camisa de jiu-jitsu, meu irmão, o professor não dava não. Quem naquela época sabe. É Andar de verdade. camisa de jiu-jitsu na rua, pô, meu irmão, o cara tinha que ter coragem. É verdade. Entendeu? Então, cara, graças a Deus, o Vitor Hugo é um cara que me ensina muito, tem uma autoridade, ele ouve bastante, entendeu? E estamos na ascensão, com certeza é um título que ele vai levar esse ano, entendeu? Eu vou viver aí a minha frustração por ele, porque eu não fui campeão absoluto, né? O Braulio resolveu quebrar o meu ombro, mas,
né? E o juiz resolveu dar minha semifinal lá em 2011, mas tudo certo, que eu nunca ganhei uma decisão de juiz. Ah, Trazer você pra gente fazer uma resenha. Eu, você e o pé de pano. não, o pé de pano vai fazer eu falar besteira. Tá, cara, então, pô, Vitor Hugo tá aí no caminho certo, tem essa luta aí, galera aí do Brasil, vai no Flow Grappling, vai lutar ele e o Laranjinha. Laranjinha é um outro nosso guerreiro aqui que tá evoluindo, ganhou a seletiva aí de Minas Gerais, aí no Brasil, primeira luta dele também no Rouge Number One, vai lutar o Mundial. Por exemplo, o Laranjinha é um cara que tá na Abu Dhabi, mas é um cara que tá correndo, ele quer competir, vai lutar de pano, vai lutar sem pano, com ele a porta come, entendeu? Aí até chegar uma hora que, tipo assim, vamos fazer uma estratégia, Exato. entendeu? É um garoto que ano passado ficou em terceiro lugar, né? Perdeu ali pro Eric Muniz na semifinal, e estamos com ele, entendeu, cara? Então, o Vitor Hugo aí, né? Não é porque ele é meu aluno, ele na verdade é um exemplo muito grande aí, eu acho que para essa geração. Eu acho que eu boto ali na mesma nível de personalidade, assim, né? Apesar que eu acho que o Vitor Hugo tem uma língua um pouco mais afiada, né? Ali o Mick, o Tainan, porque são caras que realmente eles inspiram as crianças, entendeu? São as pessoas que são do povo, né? Vamos botar, realmente são do povo, né? E que realmente fazem o jiu-jitsu deles falar, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o Vitor Hugo, né? Como eu falo, é um cara que às vezes eu acho que se eu fosse ele, eu já tinha sido na porrada já com uns e outros aí. Mas, cara, é um cara que ensina bastante pra gente. Então, você que tá ouvindo aí, acompanha aí a carreira do Vitor Hugo, né? Um cara que, né, cara, tá sempre aí me ensinando bastante, a gente, sabe, a gente treina bastante. Graças a Deus, me respeita muito, que de vez em quando ele me amassa, ele fica com, ele fica bonzinho comigo. Mas é isso aí, né, cara? Então, eu queria agradecer aí, Rafa, a oportunidade aí de ter roubado um pouquinho aí a live do Vitor Imagina, Hugo, mas agora obrigado. alguém, Participação É uma alguém, honra. especial. alguém tem que trabalhar, né? Agora eu tenho que aqui botar o meu kimoninho de judô, né? Porque aqui, né? Até Ó, sair do negócio aqui, botar o fica. kimoninho, que dá as pegadas sem problema nenhum. Aí, Ah, ó. Joga limpo, não esconde as pegadas, não, tá? É, então, é isso aí. ninguém nem Esses sabe faixa que, azul de hoje em dia aí, igual o Rafa, vem com o kimono curtinho. porque se o cara botar o laço, né, cara, aí tem mais espaço para botar a mão para fora, assim, né? Ela. É Daí. interessante. Eu vou olhar, isso é bem coisa de faixa azul mesmo. Eu não sabia disso aí, não. Eu vou olhar meus kimonos, mas eu acho que Ah, meu não, kimono é das kimoninho, antigas. Meu não. kimono é assim, Kimono Kimono mais de. curto. Não, kimono de jiu-jitsu é coisa. Começa por ali. Meu irmão, se o kimono do jiu-jitsu já tá roubando, imagina os juízes, né? Não, eles estão se equivocando. Equivocando, equivocando. Cara, tipo, eu brinco com o juiz. Allegedly, allegedly. Não, Foi, eu foi chego. o que a Não, gente falhou de fazer na primeira live, foi falar allegedly. Não, cara, é porque eu falo até com os caras. Eu falo até com a galera dos juízes lá, cara. Eu falo, meu irmão, pô, é difícil, cara. Meu irmão, tu vai ficar lá 5 dias no campeonato, comendo, porra, Subway com café. Porra, não tem nutrição pra cabeça, né, bicho? Isso aí é Verdade, foda. verdade. Pô, mas isso aí. Alguém tem que trabalhar, vou dar aula. Obrigado aí, Obrigado, Rafão, pela Xande. Uma honra oportunidade. sempre. O canal tá Tá bom? Valeu, sempre à Xandão. disposição. Um abração pra galera do Brasil aí. Continue treinando. Vamos dar o apoio aí pra rapaziada, né? E continue treinando com seu paninho, estrangulando o coleguinha. Isso aí. Valeu, Abraço, galera. mestre. Valeu, Abraço. Xande Tchau. Ribeiro. Essa foi uma participação especial mesmo, né? Valeu. Irado demais. Pô. Eu vou colocar você aqui. Ah, beleza. Ó. Aí. Tela cheia. Não, E estamos aí, aqui, teve ó. umas perguntas? Cara, tem uma pergunta pra caramba, cara. Tem uma pergunta pra caramba. Eu quero saber, antes de eu começar a ir com as perguntas, como que teu relacionamento com o Meregali? Se tem algum relacionamento, se é o teu arqui-inimigo no jiu-jitsu, como que vocês estão perto aí um do outro, né? Se É encontra, demais. se encontra em posto de gasolina, rola uma troca de olhar ou é de boa? Ah, então, hoje em dia, hoje, não tem, tá bem mais mellow, né? Tipo, eu acho que ele meio que deu uma pressão ali quando eu ganhei o Mundial, porque ele não lutou o Mundial e ele queria essa luta acontecer, né? E Uhum. eu tô sempre querendo lutar com ele, porque eu acredito que ele me desafia como é um dos maiores desafios que eu tenho aí no jiu-jitsu, né? Eu também acredito que eu sou um dos caras que mais desafiam ele dentro do jiu-jitsu também, é uma luta que faz muito sentido. Um Mas puxa o o meu outro problema pra cima, né, cara? Tu ganhar dele e ele ganhar de você, vocês se elevam, né, cara? Porque você não tá ganhando no pé rapado, né?
Exato, exato. E ele também sabe que eu vou vir pra brigar. Mas o meu problema com ele, às vezes, é que ele não mantém, não vem com a mesma energia fora da internet, entendeu? Tipo, Hum. ele fala uma coisa na internet, a gente se vê pessoalmente, é uma coisa totalmente diferente. E pra mim, por isso que eu parei de empurrar muito aí essa parada, porque pra mim eu sou um só, entendeu? Se você fala uma coisa pra mim, eu quero te ver pessoalmente e espero esperar a mesma vibe, né? A mesma energia. E, cara, a parada da galera falar, acho que até no MMA também rola muito, tipo, trash talk, fica uma parada tão estranha, porque a gente vai voar junto pro campeonato, porque o avião é o mesmo, Uhum. a gente vai ficar no mesmo hotel, a gente vai jantar provavelmente no mesmo lugar. Então, a gente vai se ver tantas vezes até a luta que, se for mesmo aquilo, vai acontecer alguma coisa a mais. Entendeu? Como acontece no MMA. Se estranha e tudo. Então, a galera meio que esquece, mas não acontece as mesmas coisas por trás das câmeras, entendeu? Então, acho que comigo o problema era mais esse. Mas hoje em dia, pra mim, tanto faz. Tipo, tô vivendo um bom momento, tô lutando bem, e com certeza é um cara que eu quero lutar um dia de novo. Ele me ganhou a última vez, então acho que ele que tá no papel aí de. Ele pode escolher quando que vai ser, né? Acho que ele tem o direito. Mas o problema com ele mais é esse, entendeu? Tipo, várias vezes não foi só uma vez. Foi uma coisa online e uma coisa pessoalmente. Uma coisa online e uma coisa pessoalmente. Pra mim é meio que difícil de sintonizar, porque eu só consigo ser um só, né? Eu senti, eu vou falar isso porque eu quero ser real ao que eu falei 20 vezes aqui já no podcast. Naquele GP que vocês lutaram, é, eu não quero dizer que ele entrou na sua cabeça, assim, mas eu acho que você, pelo que eu vi da televisão, porque, cara, a gente tava na torcida pra cair, vocês dois na final, ninguém, entendeu? Uhum. Tipo, e aí tava assim, ele indo num canto e você indo no outro, e se atropelando todo mundo e batendo no peito, e eu sou foda, aqui é minha casa e não sei o quê. E a hora que chegou na luta com ele, eu não sentia aquela tua mesma energia, tá ligado? Parecia Uhum. outro Uhum. cara. Eu falei, cara, ele tá. Eu não sei se é Porque quando a gente fala isso, não quer dizer que tu é frouxo ou porra nenhuma, mas o Não. emocional a gente não controla sempre, entendeu? Tipo, Uhum. a, Uhum. a cabeça da gente tá ali sendo traiçoeiro o tempo inteiro. E eu senti que você tava numa vibe diferente a hora que começou aquela luta lá. E aí deu o que deu. E aí eu falei, caralho, não era o mesmo Vitor Hugo que fez as outras duas, três lutas. Era um cara completamente diferente. O que rolou ali? Eu acho que eu não consegui performar tão bem quando eu performei nas duas primeiras. E eu acho que se você for ver, minhas lutas foram muito rápidas. Então, acho que o que aconteceu ali também foi eu não consegui meio que aquecer bem. Não é desculpa, entendeu? Mas se você parar pra ver, eu não performei do mesmo jeito das duas primeiras. Acho que a minha primeira luta foi 40 segundos, ou 1 minuto e 30. Sim. A segunda foi 1 minuto, então foi tudo muito rápido. Eu queria, meio que fiquei ansioso, né? Eu queria muito chegar na final contra ele, mas aí cheguei na final, tipo, não me senti muito ali no momento, entendeu? Mas é isso aí. Eu acho que com certeza é o que você falou, dá para notar que eu não tava me sentindo mais ou menos o mesmo. Em relação ao que você falar eu meio que ter caído ali no joguinho dele um pouco, eu acho que não na hora da luta, mas mais anteriormente, talvez eu tenha me preocupado muito com algumas coisas que geralmente eu não me preocupo, Aquela parada, mas tipo, não, não porque. posso perder pra esse cara, né? Tipo, uma coisa assim, tipo. Não, e também respondendo online pra caralho, tá ligado? Eu ficava aqui comprando ali a onda dele. Esse é o joguinho que ele faz, né? Se você for ver, é com todo mundo. Tipo, ele dá Sim. uma sumida, daí ele pega uma luta, daí pum, começa a pegar no cara, entendeu? Então acho que pelo fato de eu ter acabado de ganhar o Mundial ali, tipo, doeu um pouco mais. Ele falava, tipo, eu falava de volta porque tava com, entendeu? Eu queria responder e eu queria muito tipo, ter lutado com ele no Mundial. Acabou não acontecendo e peguei aquela luta no GP ali que talvez nem se for falar de dinheiro, que o Xande falou na última vez, nem foi, talvez nem tenha sido a escolha mais financeiramente importante. Eu poderia ter passado aquele GP ali e talvez ter arrumado o jeito de arrumar uma luta casada com ele. Tipo, até hoje, se eu tivesse lutado com mais de luta mês que vem, o valor dessa luta seria bem maior. Mas eu queria tanto lutar com Provavelmente. ele que eu falei sim, eu acho que foi um mês depois do Mundial, e já botei a cara ali para lutar com ele e lutei. Não aconteceu, mas acho que foi uma mistura. Eu meio que fiquei meio. Talvez fiquei um pouco distraído com as outras coisas externas e não foquei tanto ali na hora da luta, entendeu?
Sim. Mas foi sentido mais falando mais de como se sentir, me senti um pouco estranho porque quando você vai lutar, uma super luta, um campeonato, você tem que. Pessoalmente, eu gosto de entrar quase como se eu estivesse cansado. É quase como se eu estivesse na metade de um treino. Hum. Quando você vai treinar, no começo do treino, geralmente é a forma é a hora que eu me sinto mais terrível. Tipo, me sinto preso, o pulmão não tá aberto. Quando tá na metade do treino pro final, essa hora pra mim é a parte que eu gosto mais do treino, que eu me sinto melhor, porque tudo tá aquecido, o pulmão tá aberto, então, tipo, já tá tudo fluindo, entendeu? Então, eu acho que aquela luta com ele ali, como as minhas duas primeiras lutas foram tão rápidas, e eu queria tanto aquela luta pra acontecer, eu meio que foquei tanto naquele momento da luta acontecer, mas eu não tava meio que naquele momento ali, No entendeu? Não sei teu, se faz no teu sentido. melhor momento, né, pra fazer aquela luta? Exato, tipo, não tava, tipo, ali, presente, entendeu? Sim. A palavra é essa, eu não tava eu não me senti tão presente. Mas isso acontece, entendeu? E não tô aqui para dar desculpa. Mesmo não estando presente, isso já aconteceu em outros campeonatos e eu já fiz muita coisa acontecer. Tem campeonatos que é assim, ganhei vários campeonatos não estando me sentindo tão presente como eu me senti naquela luta. Mas contra um cara tão bom quanto ele, você tem que estar ali presente, tem que estar disposto a, tipo, sair na mão. Uma coisa que eu escuto muito sobre aquela luta, que quando a galera fala, o próximo que tem que lutar com ele tem que ser o Vitor Hugo, um dos comentários mais comuns que as pessoas falam é: mas a última luta ele só amarrou, por isso que ele não foi finalizado. Se você for olhar na luta, a gente já lutou quatro vezes. Das 4 vezes que a gente lutou, acho que 80% das vezes, quando ele faz ponto em mim, ele fecha a guarda e segura minha faixa. Para essa galera que tá falando que eu tô amarrando, eu vou fazer o Vitor Hugo Challenge. Pede pro cara que tem uma fechada dura na sua academia para fechar a guarda de você e segurar sua faixa e tentar abrir. É uma parada difícil. E quando eu caio por baixo, geralmente eu tô jogando guarda aberta. Eu tô querendo entrar embaixo, eu tô querendo fazer as coisas. Às vezes até eu me canso mais, porque ele é um cara que ele passa tão bem guarda que você tem que ficar ali, tipo, você tá brigando com fogo, né? Mas a galera fala, mas tem tanta coisa que tá acontecendo na luta ali. Ele acabou de fazer 2 pontos, ele não tem que fazer muita coisa. Ele tem que me segurar na fechada ali e tá bom pra ele. Claro que ele finaliza todo mundo, mas eu não sou todo mundo, né? Tipo, eu com certeza sou um dos caras mais duros que ele já lutou. Então a galera fala que eu amarrei, se amarrei até o final, não amarrei. Fiquei na fechada um tempo ali porque ele tem um controle bom de fechado, também o cara tem um dos melhores triângulos de todos os tempos no jiu-jitsu. Então você tem que ter uma disciplina ali para abrir a guarda. Então a galera falando que eu amarrei, eu fico. É uma parada É, que que os não caras entra na não minha sabem o cabeça. que Mas eles estão quando. não sabem o que eles estão Mas tipo, falando, né? Lógico. eu acho que alguém falou e eles meus que estão comprando essa desde, tipo, já Aham. faz quase um ano aquela luta, eles falam, não, ele amarrou pra caralho, lógico, por isso que. Meu irmão, qualquer um que tentar amarrar ele, ou tentar me amarrar, não tem como, você vai pegar. Ali a luta ficou parada mais por conta do que estava acontecendo. Foi uma posição ali que não tem muito o que fazer. O cara fecha a guarda Uhum. porque quase que puxa ele pra montada, É, fica em pé de imagino. qualquer jeito, entendeu? Tipo, tem uma certa disciplina e tática ali que você não pode deixar de. Você não pode deixar de mão porque você vai acabar dando a luta, entendeu? Então, Exato. todas as lutas que a gente lutou teve esses momentos chatos, mas eu acho também por causa que é ponto. Se eu tivesse na posição dele, eu também faria a mesma coisa. Eu estaria fechado ali, eu administraria o tempo, porque você tá lutando ali com um cara de altíssimo nível. Então é só uma parada que às vezes eu vejo a galera e eu, putz, tá falando nada a ver, tá ligado? Porque ele, certeza que eu já lutei, ele também já lutou com caras que amarraram, tentaram amarrar e não funciona. Tipo, a gente solta tanto que se eu estiver amarrando, um vai tomar punição, outro vai ter punição, e aí você vai ter que soltar e bum, acontece alguma coisa, a finalização acontece. Então é só uma parada que Exatamente. eu escuto, mas não faz sentido na minha cabeça. Exatamente. Ó, o Rodrigo Tomé aqui no chat perguntou: Vitor Hugo recentemente comentou que quer desafios e não criar uma marca escolhendo lutas a dedos que não apresentem riscos. Fala um pouco disso. Pra mim, é. Eu acho que eu não. Eu acredito que eu não vou estar fazendo isso por muito tempo, entendeu? Tipo, claro que eu quero competir, mas eu não quero competir por 20 anos. Lógico. Isso aí são para outros. O Xande competiu por 20 anos, ele tem o corpo para isso, a mente para isso, o corpo dele funciona muito bem. Para mim, eu vou estar aqui por um tempo limitado. Então, eu quero ter a oportunidade de lutar contra os melhores quando eles estão se sentindo melhores. Tipo, o cara que eu vou lutar na próxima luta, ele acabou de finalizar o Kainan. Eu acho que vai ser difícil
achar um momento que ele vai estar melhor do que esse momento agora. Tipo, ele tá vivendo o melhor momento. Eu quero lutar os melhores quando eles estiverem vivendo o melhor momento deles. Porque daqui a uns anos, se você for olhar no meu resumo ali de lutas, você vai ver, caralho, Vitor Hugo lutou com esse cara, esse cara, esse cara. Quem que é esse cara? Esse cara ganhou desse cara. Então, para mim, a melhor forma de mostrar o meu valor como um lutador de jiu-jitsu e meio que cimentar o meu nome ali entre os maiores nomes do jiu-jitsu é me testando contra os grandes nomes, entendeu? Se você for olhar ali, se tiver 400 lutas minhas e você for conhecer 13 caras daquelas 400 lutas, eu acho que não vai ter tanto peso de quando tiver 80 lutas e dali 60 caras ou ganharam o Mundial, ou ganharam o PAN, ou ganharam de alguém que já ganhou o Mundial, tipo, top notch, tá ligado? Eu acho que um cara que Aham. teve muito que no UFC que me inspira muito com essa história aí de ter lutado só contra cara duro foi o José Aldo. Se você for olhar o José Aldo, o acumulativo dos caras que ele ganhou, eu acho que o acumulativo é tipo 300, 330. Tipo, os caras que eles lutaram tudo Loucura. Só somado, com... Ele foi campeão há muito tempo, né? Então ele só lutava com quem tava pedreira. Exatamente. Aí se você for olhar outros campeões, os caras estão ali, tipo, não é uns números iguais. Então, tipo, pra mim, o valor, o valor e o que me puxa, o que vai me fazer, tipo, me puxar e tentar alcançar sempre uma evolução é estar me testando contra os melhores, entendeu? Exatamente. Muito legal. Muito legal. É... Ó, Leandro Menezes. Rafa, pergunta pro Vitor Hugo o que ele achou do Nick Rod. Cara, o Nick Rod, ele é um cara que Esse é ele um dos caras que sabe a se gente promover fala, né? bem. Que se promove, nunca ganhou nada de muito É, significativo. O que ele foi? ele é meio que. Prata no ADCC? Ele foi pra ser duas vezes. Bom, não dá. Ele é um cara muito bom É. no no-gi, muito efetivo, porque ele tem. Pra mim, se olhar o jiu-jitsu dele, ele é um cara que não tem muito recurso, mas o pouquinho que ele tem, cara, ele vai brigar contigo ali, ele vai fazer acontecer. Ele já ganhou de caras muito talentosos da mesma forma. Mas dentro do grappling e do jiu-jitsu, hoje em dia nos Estados Unidos, se você falar do Nick Rod, o fã casual ali, ele vai botar o Nick Rod aqui e vai botar o Vitor Hugo aqui. Ah, Entendeu? Então, pra mim, provavelmente. daí que entra a minha. Daí que eu acho que ele é superestimado. Porque se você pegar um cara, um fã casual ali, vai botar ele lá, vai botar eu lá embaixo. Mas na minha cabeça, como que eu tô lá embaixo? Cheguei do cara 3 vezes, tá Exatamente. ligado? Mas aí, tipo, acho que é mérito dele por estar se promovendo tão bem. Eu acho que a forma como ele montou um bird dele ali, ele meio que consegue alcançar muita gente. E para mim eu vou construindo pouco a pouco. Às vezes eu não tô tão interessado nos fãs que ele tem. O meu fanbase é meio que diferente, entendeu? Porque como eu falei, eu sou mais em prol do legado, eu tenho uma escola, não sei quantas escolas eu vou ter em 5 anos, então para mim essa imagem que eu tenho hoje em dia é muito importante manter. Mas quando se trata de lutar, é um cara que sempre vai ser doido de lutar, porque não é um cara que é chato de lutar, difícil de lutar, ganhou de vários nomes, mas meio que eu fico sem entender quando a pessoa me coloca ele lá em cima e coloca o Dragais abaixo, entendeu? É o que você tá falando. É o fã. Não vou nem dizer casual, mas é o fã americano, talvez, né? Que É, tá também. acostumado a ver o cara em super luta e tá lá os highlights da Flow Grappling, e os caras falam, caralho, o cara todo fortão, boa pinta, os caras falam, pô, esse cara é foda, esse cara é foda. E meio que Exato. o resultado no tatame não é tão significante quanto a imagem do cara no Instagram, né? Então, a história tá engraçada. A gente lutou 3 vezes. Toda vez que a gente luta, ele faz uma coisa que ele sempre faz, que ele bota uma foto dele depois de um pump, tá ligado? Sem camisa, e ele pega uma foto minha que eu tô magrelo, Aham. coloca do lado, aí fala, Vitor Hugo contra Nico Rodrigues em 30 dias. Cara, se você for ver os comentários, os caras, meu irmão, esse cara não tem chance. Aí os outros comentários, Porque como se quem que físico deixou essa ganhasse luta luta, né? acontecer? Aham, exato. Não, mas aí, pra mim, mérito dele. Tipo, eu bati palmas, eu falei, pô, boa, tá vendendo bem. Tipo, todo mundo aí tá acreditando que tu vai me partir do meio. Exatamente. Só valoriza mais a tua vitória no final das contas, né? Porque quem tá olhando fala, ih, Exato, exato, caralho. exato. Honestamente, essa última vitória que eu tive contra ele foi muito importante para mim aqui dentro do América, como a gente falou, no no-gi sendo internacional, muito, tipo, até aqui na cidade de Austin, em si mesmo, tipo, eu tô andando ali numa sauna, tô no mercado, a galera, pô, parabéns aí na tua vitória sobre o Nick Rod, tipo, eu já tinha ganhado ele Caraca. 2 vezes antes,
mas ninguém tinha falado nada. Mas hoje ele tá com um brand tão grande, tipo, ganha dele, tipo, a galera que nunca falava comigo antes falou, tipo, foi um parabéns, quase que um parabéns ter ganhado do Mundial, tá ligado? Tipo, Uhum. porque, como o Xande falou, é uma parada mais internacional que tem uma galera que tá prestando mais atenção nisso do que os campeonatos em si, entendeu? Exatamente, exatamente. Cara, é muito louco isso. É muito louco essa esse shift que a gente tá vendo, né, cara, rolar com o jiu-jitsu. Eu acho maneiro pra caralho. Tá? Tipo, você pega assim, pega o Pé de Pano, por exemplo, é um cara completamente conservador, assim. Tipo, se o cara não é campeão da IBJJF pra ele, o cara não merece nada de Uhum. conquista, assim. Porque ele fala, esse cara não ganhou nada, esse cara não ganhou nada, pô. Ganhou o quê? Campeão mundial uma vez só? Não. Você entendeu? Mas eu acho Aham. maneiro esse circuito de super lutas que tá rolando. Cara, querendo ou não, dá pra viver bem de jiu-jitsu hoje, cara. Tipo, fazendo. Se você é um cara do top ali, né? Você, por exemplo. Você não precisa Uhum. viver de seminário e mundial. Seminário e mundial. Você consegue Exato. 4, 5, 6 super luta aí, você faz uma grana boa no ano, cara. Exato, exato. E hoje em dia tem várias formas de você viver do jiu-jitsu também, né? Tipo, e um dos comentários também que eu vi, que meio que eu não entendi, o cara falou: hoje em dia os caras querem demais. Antigamente, o nego lutava o Mundial, fazia seminário o ano todo, eu tava feliz da vida com isso. Mas hoje em dia a gente tem escolha, Mas cara. A gente era o pode que escolher o que a gente vai fazer. tinha. Era o É, que tinha. exato, era E o que você acha que os tinha, né? caras eram felizes? Tipo, você pega Rodolfo Exato, Vieira. O cara fala assim: caralho, bicho, eu ficava assim 8 meses fora de casa, cara. Porque exato. era a hora que o cara tinha pra fazer uma grana. Porque o cara gastava pra caralho com o Mundial. Porque, você Uhum. vai lá, você ganha 10 mil dólares, 15 mil dólares se ganhar. Mas ninguém tá pensando que o cara teve que pagar passagem, hotel, alimentação, nutricionista, preparador físico, caralho, quatro. Aí o cara Aí chega me lá, não traz sobra outro tanto ponto assim. do patrocinador. Eu vejo muito, que eu até fez a brincadeira no começo, a galera falando, tem que tomar bomba mesmo, tem que fazer isso e aquilo. Mas, cara, eu hoje em dia, através do meu reach, né? Tipo, ganhei um mundial, eu sou um dono de escola, eu conheço a galera ali que são donos de empresa. Essa fama de ter um esporte que é tão pró-drogas é ruim para arrumar patrocinador. Tipo, eu conheço vários donos de marcas de suplemento e tudo. Os caras não querem a marca deles alinhada com essa mesma fama. Porque os caras estão. Eles vão estar se contradizendo. Qualquer mission É, statement de empresa vai estar se contradizendo. Qual que é o mission statement da tua marca de suplemento? A minha marca de suplemento é saudável, vida saudável e tudo isso. Mas tem muitas empresas que não querem alinhar isso com o uso de anabolizante. Então, começa aí. Eu acho que essa cultura também tem que mudar um pouco, porque senão você não vai conseguir furar a bolha. Se a exato. gente for ver ali, quais são os esportes que promovem muito isso? Eu acho que um do que eu consigo pensar é o bodybuilding. Se você for ver o bodybuilding, ele também é um esporte muito de nicho, quando se trata de patrocínio, essas coisas. As marcas dentro do bodybuilding estão crescendo muito, mas não sai muito dali, você não vê umas marcas diferentes. Agora o UFC eles têm a política anti-drogas, né? E o que eu acho que também facilita mais, eles têm os patrocínios de fora. Eles têm um Red Bull, tem uns patrocínios, tipo, bem, bem. Mas eu acho que se a gente puxar essa cultura, assim, continuar empurrando essa cultura de anabolizantes, eu acho que atrasa um pouco essa parte do povo que está de fora. Quem Eu está de concordo. fora, Eu acho que o bater no peito e falar, eu uso mesmo, não sei o que, não é correto. Ainda mais aqui nos Estados Unidos a gente tem um problema sério de adolescente usando por causa até da cultura de escola deles, de futebol, de wrestling. Cara, a galera não entende, que a galera do Brasil, por exemplo, não entende, mas assim, se tu tá no time de natação da escola e você é uhum, bom e você vai para uma seletiva, você faz uma faculdade de graça porque aquela faculdade quer que você vá lá nadar para eles. sim, Então, o problema com isso é os pais querem que você seja melhor. Então, o próprio pai dá alguma coisa pros moleques de 15 anos de idade, 14 anos de idade, para ele se sobressair nos esportes, para ele não ter que gastar grana pagando faculdade pro sim, moleque, que é 50 mil dólares por sim, ano, uma faculdade meia uhum, boca aqui. uhum, Entendeu? Então, já tem uma cultura muito forte aqui. Eu acho que por isso que as marcas não querem, entendeu? Porque isso daí é um problema sério aqui de muitos anos já. De muitos sim, anos. Então, sim, o que você tá falando faz todo sentido. exato. Tem uma galera no chat, ó, Caio de Sode, Marcos Rogério, Leandro Menezes, Rafael Bastos, Ricardo Feliciano, só dando um alô pro pessoal. Eu vou começar pro Instagram, tá?
Boa. Primeira pergunta que eu vou fazer é da galera lá do BJJ Cria. Eles mandaram uma mensagem pra gente. Mandar um abraço pro pessoal do BJJ Cria, que são tudo parceiro nosso. Karina, Natan. Ah, você é o atual campeão absoluto da IBJJF, mas anunciou que não vai competir esse ano. Quem você acha que vai ganhar o título de campeão mundial absoluto? E se você pensa em fazer uma luta casada no futuro com o atual com o cara, o próximo campeão absoluto? Eu acho, se eu tiver que pegar um nome ali, eu botaria minhas fichas no Eric, porque ele é um cara que compete muito bem na BGF, mais ainda, muito, muito ruim de lutar contra ele. E ano passado, eu acho que ele ganhando esse ano só vai fortalecer mais ainda o que eu fiz com ele ano passado, que eu acho que pouca gente consegue fazer, que é finalizar ele. É um cara tão difícil de lutar, então eu acho que vai ser difícil, porque ele vem numa constância muito grande, entendeu? Eu sei que ele não lutou brasileiro, não sei se ele tá machucado, mas se ele estiver completamente saudável, eu acho que é muito difícil para ele, porque ele tem pouco peso nas costas. Claro que ele é o campeão mundial, tem um peso nas costas, mas ele já tá lutando bem faz tanto tempo, né? Tipo, ano passado ele teve uma campanha incrível, ele acabou perdendo para mim, mas tipo, ele lutou muito bem contra todos os nomes. Eu acho que as lutas mais duras que ele teve foi eu e o Kainan. Então, acho que se eu tivesse pegar o nome, acho que vai ser ele, porque ele tá nessa missão aí do kimono já faz um tempo, tão focado no kimono, e muito ruim de lutar com ele na BJJF, que eu acho que vai ser difícil alguém ali, tipo. Claro que tem uns caras que dá pra bater de frente, mas vai ser difícil alguém ali meio que quebrar, mostrar pra ele algo que ele não tenha visto ainda no tatame da BJJF, entendeu? Boa. Ah, e com Ah, certeza a luta eu já falei antes, né? Eu já mandei essa já quando a gente estava aí. Com de, certeza estaria 100% dentro da minha próxima luta de kimono ser contra o próximo campeão absoluto. legal, legal. Ó, Lucas Hickley. Como foi lutar com o Gordon? Acha que tem como explorar alguma brecha no jogo dele? E aí me fala uma coisa, ele é engraçado isso porque, cara, eu não tenho 100% de certeza que o Gordon vai lutar a super luta da DCC esse ano, viu, cara? Não, eu não tô sentindo muita firmeza, não. Eu É, acho que eles não. Totalmente teoria da conspiração minha aqui, mas eu acho que eles não vão deixar pra anunciar isso até a boca do gol ali pra não prejudicar a venda de ingresso, patrocinador e tal. Mas eu não tô sentindo muita firmeza, não. Eu quero muito estar errado, porque ele merece muito ir fazer a super luta. O que esse cara fez pelo esporte, onde ele botou o jiu-jitsu aqui na América, principalmente, ele não, merece. claro, Uma claro. coisa engraçada era assim, eu ia. Pode ir, pode Desculpa, ir. eu ia muito lá na academia do Renzo e eu via bastante o Khabib lá. Hum, E aí eu perguntava pros caras, né, pro Neyman, pro pessoal que de vira e mexe fazia um rolinha com ele e tal. Eu falava, cara, esse cara é tudo isso mesmo? E os caras falavam, porra, Rafa, é tudo isso mesmo. O cara era, assim, tipo, fora da caixinha, assim, que você precisa ter 10 caixinhas pra chegar na caixinha do cara, tá ligado? E é difícil você ver alguém admitir e falar assim, não, esse cara era. Porque um lutador falar, não, esse cara, que também é lutador, é foda. E eu queria te perguntar isso, cara. Você sentiu o cara lá, assim, no, no ápice do momento dele, né? Que era no ADCC, um cara que não compete de kimono, o ADCC é o Mundial IBJJF pra ele, né? O que uhum. que tu sentiu ali? Ele é tudo isso mesmo? Tem brecha? Ou você falou assim, caralho, esse cara é diferenciado? Voltando um pouco, antes, interessante também é que, tipo, eu mudei para os Estados Unidos em 2016. Uhum. Quando eu ia na rua, que eu tava num barzinho ou num restaurante, que alguém via meu tamanho, eles perguntam, o que que você faz? Eu falo, eu faço jiu-jitsu. Eles falam, oh, karate, karatê? Eu falo, não, jiu-jitsu. O Jiu-jitsu. que que é jiu-jitsu? Jiu-jitsu é tipo wrestling. Ah, WWE? Foi não. Para explicar o que era jiu-jitsu é tão difícil. Hoje em dia, quando eu saio, what do you do? Eu faço jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Acho que eu já ouvi falar do cara lá, o Gordon Ryan. Foda. Jiu-jitsu não é o que, tipo, tá ligado? Tipo, a mudança que teve pra galera que não faz isso entender é uma parada maneira, tipo, por isso que eu tenho que, eu sempre mostro meu respeito pra ele, que ele fala o que ele fala, fez o que não fez. Não só ele, mas eu acho que muita gente ali, até eu também, tipo, sendo um competidor que vai dar um desafio pra ele ali,
meio que tem uma ajuda, todo mundo que tá puxando, mas a gente está conseguindo pouco a pouco entrar na cultura americana, eu acho. Hoje em dia, muito mais gente sabe o que é jiu-jitsu comparado com o que antigamente, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. E voltando, lutar contra ele, cara, foi uma oportunidade única, porque eu não apenas lutei contra ele, eu acho que eu lutei contra ele no melhor dia dele. Até hoje, aquele final de semana que eu lutei contra ele, foi o melhor Gordon Ryan de todos os tempos, de todos os Gordon Ryans de antes, porque eu acho que ele teve 7 lutas, ele pegou ele pegou 6 lutas, eu fui o único, O foi o único que único ele não finalizou, né? que fiquei o ego de alguém, tá ligado? Foi é uma parada. Tipo, acho que já teve entrevista do John Danaher falando, pô, não, ele ficou muito feliz com aquela oportunidade, mas ele ficou com gosto amargo na boca, ele não pegou o Vitor. Eu, caralho, perdi, machuquei o ego do cara. Então, foi uma parada única ali. Eu tinha acabado de ganhar o Mundial de Kimono, foram igual agora, tipo, o Mundial foi em junho, a desse foi em agosto. Ganhei o Mundial de Kimono contra o Gutenberg aquele ano, na final, e pra mim eu estava bem, tipo, tava me sentindo bem, tipo, meu jiu-jitsu estava on point. Mas aí, cara, foi outro level, não só de jiu-jitsu, mas tipo do no-gi, abriu meus olhos ali. Caramba, tem tanta coisa que eu tenho que melhorar aqui. Olha onde esse cara tá, olha onde eu tava. Ele me ganhou acho que 9-0. O quanto que eu tenho que melhorar para fazer essa luta mais, como é que se fala, parelha, e o quanto que eu tenho que melhorar para me sentir confiante para ganhar dele. Então, essa foi meio que, eu acredito hoje em dia, uma das maiores lições que eu tive dentro do jiu-jitsu. Tipo assim, eu posso melhorar esse tanto, porque até lutar contra ele, eu nunca lutei contra alguém que eu, tipo, tomei um amasso que eu fiquei, caraca, tipo, o que é que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? Tipo, sempre foram umas derrotas, tipo, uns 2-0, um 4-2, uma vantagem ou outra. Então, com certeza, lutar contra ele foi uma parada única, mas eu me sinto bem melhor do que quando eu lutei com ele da última vez. E naquele dia eu não estava no meu melhor, e eu acredito que eu lutei contra o melhor Gordon Ryan de todos os tempos. Tipo, aquele dia ali ele pegou o André Galvão, finalizou tipo uma galera rápido, finalizou o próprio Nick Rodrigues também muito rápido. Eu acho que ninguém nunca tinha finalizado ele tão rápido. Então eu lutei contra ele no melhor dia dele, eu não tava nos meus melhores dias. Não falo que eu tava me sentindo mal naquele dia, mas eu só me sinto tipo que hoje eu sou uma versão bem mais melhorada do que eu era Com certeza, você evoluiu antigamente. demais, né? Aquele Vitor Hugo de 2 anos atrás não é o mesmo cara de hoje, velho. Exato. E eu também eu devo isso um pouco àquele dia ali. Aquela derrota que eu tive ali foi meio que abrir os olhos. Comecei a trabalhar em outros pilares da minha preparação, tive que melhorar muito em outros pilares. Mas é o que você falou, tipo, com certeza foi ele é uma parada diferente, uma parada diferente. É, muito louco isso. Ele fez com você o que você faria com ele se ele botasse um kimono e fosse te lutar na final do IBJJF. Seria interessante, seria interessante. Cara, mas uma coisa Seria interessante. que a galera fala e ninguém bota uma fé, ele não ia ser essa paia toda de kimono, ele ia dar combatividade pra um monte de gente, cara. Ele não ia ser um. Ah, De porque ele é repente, não bom de acho que ele jiu-jitsu, né, chegava cara? O cara lá que é e. bom de jiu-jitsu. Não acho que ele chegava no Mundial e passava o carro em todo mundo, mas ele não ia ser um Zé Ninguém também sem kimono, né, cara? Não, o cara que é bom de jiu-jitsu vai ser bom, tipo, qualquer rule set, qualquer estilo, né? Jiu-jitsu no final. No final das contas, tudo jiu-jitsu. Exatamente. Ó, Heitor Matos. Ele pergunta por que você não lutou com o Meregali. Eu acho que, de repente, ele deve estar falando da revanche. E se você vê alguma falha no jogo do Meregali. E, aliás, e você não me respondeu. Se você tivesse que fazer o seu arqui-inimigo, assim, de não inimigo no sentido literal, é óbvio, né? A gente não tá. Não sou idiota. De Não, competição, não. assim, tipo, o cara Ah, que se. é ele, com certeza é ele, com certeza é ele. Por um tempo, nas minhas faixas coloridas ali foi o Kainan, porque a gente subiu na mesma época. O Menegado sempre foi mais velho que a gente, acho que 3 anos. Ele chegou na faixa preta, acho que 3 anos antes da gente. E com certeza na faixa preta vai ser o Meregali. Eu acho que é uma das rivalidades mais importantes na história do jiu-jitsu. Claro que é a Concordo. história atual, mas daqui a alguns anos, se você for olhar ali as pessoas que eu ganhei e como eu ganhei dessas pessoas, e ele como ele ganhou dessas pessoas, e como a gente lutou a gente já teve lutas tão parelhas, eu acho que é uma das rivalidades mais underrated dentro do jiu-jitsu, que a galera não presta muita atenção, mas com certeza é ele. É verdade. Cara, Até mas por conta do estilo, né? São dois caras grandes que têm um estilo meio que único pra categoria que a gente luta. Então, eu acho que é uma parada bem interessante ali.
E eu acho que tanto você quanto ele buscando esse accolade extra aí de ganhar o ADCC, eu acho que só acrescenta pra caralho no currículo de vocês e quanto mais você tiver ali campeão disso, campeão daquilo, isso só aumenta o teu branding e o branding do cara que for lutar contra você. Então Uhum. pô, eu acho legal demais. Época boa de viver, né, cara? Muito bom, né? Exato. Grato demais. Tá bacana estar vendo essa era do jiu-jitsu. Tavinho Gouveia, a gente falou um pouquinho já, mas se você quiser só. O que o Vitor pensa sobre o uso de anabolizantes no jiu-jitsu? Cara, o que eu falar, o que eu penso aqui, não vai funcionar de nada, porque da mesma forma a galera vai falar, ele usa, ele tá falando isso é porque ele usa também, tipo, falar eu já falei, entendeu? Tipo, eu entendo ali que a galera fala, não, eu tenho que usar porque é o recovery. Meu irmão, tem várias coisas pra você fazer no recovery, vai fazer uma sauna, vai dar uma corrida, vai andar na praia, vai dormir, tipo, não precisa tomar bomba pra fazer recovery. Porque você tem que tomar, porque você treina tanto, tipo, eu não treino, tipo, igual um maluco, eu treino de uma forma inteligente e eu também treino meu recovery, tá ligado? Tipo, tem o meu regimento ali de recuperação. E o meu regimento de recuperação não tem anabolizante envolvido. E pra mim, eu acho que é uma parada que vai atrasar a gente um pouco, porque eu já falei, né? O porquê eu já falei. Tipo, se a gente quer furar a bolha pro público geral, é uma parada que meio que tem várias gente tem preconceito contra, tipo, é igual a maconha, tipo, até pior. Tipo, hoje em dia acho que tá com mais aberto o negócio de maconha. Muito Mas mais. anabolizante, tipo, tem uma galera a galera que nasceu ali nos anos 80, anos 90, anabolizante é a parada que vai te matar, tá ligado? A galera pensa assim, eu não penso assim, eu sei que tem os benefícios aí pra galera que tá no TRT, essas coisas desse tipo, mas se a gente quer crescer mais, eu acho que se a gente continuar puxando, empurrando essa parada de anabolizante, acho que não vai ajudar muito, entendeu? Reposição de testosterona é considerado bomba? Que a galera faz muito? Então, eu acho que é considerado doping, né? Mas Sim. aí, tipo, eu Mas, sou um cara cara, que eu quando você estudo fala muito nutrição, quando você tudo. fala de doping, tem uma lista de. Eu tive É, o coach Rubens aqui. O aham. cara falou de umas paradas. Não, o cara tem que tomar isso, o cara tem que tomar aquilo pra se recuperar aqui, pra fazer não sei o quê, porque não aumenta a performance no dia ali. Ajuda aí com isso, ajuda com aquilo, isso, aquilo, isso, aqui. Falei, caralho, uns negócios que eu nunca nem ouvi falar na vida, tá ligado? E tipo, TRT, o que eu ouvi falar, é uma dose velho muito mínima, entendeu? Então, tipo, quem tá mesmo no TRT é quase ninguém. A galera tá Uhum. tomando mesmo a testosterona, tá ligado? Então, pra mim, da forma que eu vejo, se você tá precisando tomar isso pra estar no disco porque você já tá velho, acho que tá na hora de aposentar, amigão. Vai lutar de master, né? Vai fazer outra coisa, vai tomar o teu mingau e vai, tipo, fazer outra parada, lutar de master, vai puxar um ferro. Tipo, se você tá precisando tomar todas essas coisas para continuar lutando e competindo no mais alto nível, eu acho que o teu corpo já tá dizendo que já não é na hora mais, né? E, tipo, hoje em dia o esporte tá movendo de forma tão rápida que aí você fica vê essas histórias acontecendo, tipo, a galera. Aí também volta um pouco a cultura que tu falou do esporte. Com isso, a galera empurrando essa cultura, mais e mais cedo, a galera tá pensando que precisa tomar anabolizante para ganhar alguma coisa. Aí você vê aí, cara com 17 anos, 16 anos, 18 anos já tomando anabolizante e botando meio que a vida deles em risco. Aí meio que cria essa cultura, entendeu? Então é uma parada que eu sou contra, mas também cansei de falar porque é tipo nadar contra a maré, tá ligado? Tipo, você fala, 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 mas aí nego fala a mesma coisa de volta. Você toma também, isso e aquilo, mas Exato. o E, que eu posso fazer é continuar ganhando e mostrando que eu não preciso tomar para ganhar. E, tipo, a galera fala: o teste da IBJJF é um teste de inteligência, não é um teste de doping. Vai nessa. Toma bomba, ganha o Mundial. Então, 3 meses, toma não bomba e é ganha o isso? Mundial. Toma bomba e ganha o Mundial. E vai lá. Faz o teu coquetel lá e passa no teste, já que é tão fácil, entendeu? É. Tipo, acho que é muitos rumores, entendeu? E se eu tivesse, se eu, eu acho que é bem caro. Se alguém quiser bancar para me testar, eu tô sempre aberto. Só que eu não vou tirar o dinheiro do meu bolso e gastar para testar, entendeu? Lógico, lógico. E a parada da IBJJF, você falou, a usada tem até 3 meses depois do dia da final pra ir te testar lá, não é isso?
Exato, exato. Quando você assina lá, tem essa cláusula. Eu É. sou bem fácil, porque, cara, toda vez que eu termino de lutar, eu já tô quase me mijando. Já vou lá, passo, Ó, o meto o Marcos pé. Robério Marques perguntou quantas vezes você já foi testado pela usada? Fui testado 4 ou 3 vezes. Eu acho que eu só não fui testado uma vez. Nos meus campeonatos do Jazz, fui testado 3. Dos 4 que eu ganhei, eu fui testado 3. É. Júlio Greger, a IBJJF virou uma plataforma para lutadores desconhecidos? Por exemplo, tipo um draft de college da NBA? Meio um pouco do que a gente tava falando, né? O cara vai Cara, lá, eu estava pensando nisso. Estava faz o pensando nisso nome antes de falar dele e contigo. pula fora e vai ganhar dinheiro. É. Ou se ele quiser ficar ali também, tipo, ele fica ali, ele monta a plataforma online dele, ele monta a academia dele, ele consegue ali. Acho que hoje em dia, com a tecnologia também, tem várias formas de você conseguir manter ali esse lifestyle e conseguir fazer uma grana, entendeu? Mas com certeza, você pode usar como. Mas, tipo, vai ser um draft difícil pra caralho, porque o level do campeonato é difícil. Então, tipo, mais e mais, eu acho que você vai ver o que você falou, tipo, o próprio Gordon Ryan, né? Tipo, ele tentou no kimono. Acho que ele tentou até a faixa roxa. Não deu. Focou no no-gi, fez a parada dele e aí entrou pra história. Então, hoje em dia, ele meio que cavou esse caminho aí, fez essa estrada aí para você tirar ter esse outro caminho, e eu acho que é válido hoje em dia, entendeu? Boa. Eu vou voltar à pergunta porque você não tinha. Porque eu pergunto e aí eu mesmo te interrompo e a gente muda de assunto. A pergunta do Heitor: quais falhas você vê no jogo do Meregali? Ah, essa daí eu vou ter que deixar guardada. Boa. Vou mostrar na luta. É isso aí. Eu vou perguntar só para os caras não brigar comigo, mas tá Não, perfeito. não, tá de boa. Tá perfeito. Ah, Holanda, de Holanda. Dicas para um super pesado que quer ser guardeiro. Costa no chão. Tem que botar a costa no chão, focar muito ali como você tá se mexendo. Eu acho que muitas vezes a galera se esquece de quando você tá fazendo guarda, você é grande, não é tanto como você vai mexer o cara, é como você vai se mexer. Se tu não consegue se mexer bem com as costas no chão e tu é grande, você vai estar já numa desvantagem grande com uma pessoa que vai estar, uma pessoa menor, uma pessoa mais rápida. Então, tem que focar muito ali em criar um aquecimento, criar uma rotina ali, ou até uma forma de jogar uma guarda que você tá conseguindo se mexer bem e se mexe de uma forma consciente. Ah, eu consigo mexer para a direita, eu consigo mexer para a esquerda, eu consigo sentar, eu consigo deitar, eu consigo mexer meu quadril para um lado, consigo mexer meu quadril, entendeu? Tipo, eu acho que muitas vezes para a galera mais pesada aprender a fazer guarda é meio que reaprender a mexer o próprio corpo. Boa. Uma vez eu fui. Eu fiz uma aula particular com o Rickson e ele fez assim: qual que você acha que é a sua maior dificuldade? Cara, e eu tenho 1,93 e 120 quilos. Sou. E não sou atleta, né? Então eu sou lerdão. Tipo, pega Aham. aqueles moleque de 50 quilos que fica pulando de um lado pro outro, Exato, exato. perdido. Aí eu falei assim, eu acho que é guarda, porque você pega um cara muito rápido, eu não acompanho e tal, não sei o que. Ele falou, cara, então faz guarda. Só guarda. Vai lá e se bota na dificuldade. Vai lá e leva amasso até o dia que você não levar amasso mais. Exato. Daí, tipo, como você vai ter tanta deficiência ali naquela posição, você agora tem tanto material para perguntar, né? Tipo, vai ter tanta dúvida que vai vir. E a parada mais importante no jiu-jitsu é você ter dúvida e ter alguém que você pode acessar para tirar essas dúvidas. Hoje em dia pode ser uma parada online, tem vários cursos online aí que você pode acessar e tipo, procurar a posição. Às vezes vai ser o seu professor, que é provavelmente a parada mais certa para fazer, mas às vezes o professor não tem tempo, pode ser um faixa roxa, um faixa azul. Tem que fazer pergunta, tá ligado? Tipo, muitas vezes no jiu-jitsu, as coisas que me mostrou foi tipo um faixa roxa me mostrou uma forma de fazer uma coisa quando eu era um faixa azul. Tipo, não precisa ser o mestre toda hora. Aham. Às vezes o cara que tá do teu lado ali pode te ajudar com uma coisa porque ele já passou pela mesma coisa, né? É verdade. Muito legal. Como é que você tá de tempo? Tem uns 8 minutos aí que eu tenho também que dar uma aulinha ali agora à Eu tô noite. ligado, por isso que eu tô perguntando. Que mais? Kevin William, gostaria de saber sua mentalidade quando você vai competir, o que você pensa e como você se prepara. A preparação, eu gosto de preparar de uma forma inteligente, mas também eu gosto de ter, para mim, a melhor coisa que tem é você ter a certeza que você deu o seu melhor durante a preparação. Se eu consigo fazer isso
de uma forma que eu não me machuque, mantenha saudável. No dia da competição, para mim, é mais me divertir, aproveitar o momento, saber que eu não vou estar ali fazendo isso por muito tempo. Então, tipo, tipo esse, é one shot, né? Tipo, tem aquela chance ali, eu vou agarrar com tudo. Então, tipo, a minha mente funciona muito dessa forma, porque várias vezes já lutei de uma forma que eu não estava me sentindo 100%. Então, quando tudo vai bem, eu me sinto incrível, tipo, só chegar lá e, tipo, hoje eu tô aqui só para dar um show, porque a preparação toda já foi feita, tô me sentindo bem, e tô aqui só para ligar o motor e acelerar. Mas quando você se machuca, essas coisas, isso meio que te mexe um pouco com a tua confiança, mas te ajuda a construir outra parte. Qual que é a outra parte? Aquela parte de superação. Não, eu vou me superar, eu sei que não estou me sentindo 100%, mas eu vou me superar, eu vou botar o pé no tatame e me dar o meu melhor. E, cara, várias vezes eu já ganhei campeonato assim, e, tipo, querendo ou não, um ajuda o outro, porque às vezes que eu não estava me sentindo 100%, eu me superei, então, tipo, quando eu tô me sentindo 100%, eu falei, cara, já lutei campeonato já, tipo, malzão, tipo, não tava me sentindo bem de cabeça, não tava me sentindo bem no meu corpo, e, tipo, hoje eu tô me sentindo 100%, ninguém me para, tá ligado? Então, tipo, um aqui meio que ajuda o outro. Massa. Basicamente, se você não desistir, vai ter alguma coisa positiva que você vai conseguir tirar da experiência, né? Muito bom. Irado, essa resposta foi foda. Ah, acho que a última, aí eu vou no chat ali, que tem mais duas rapidinhas. Ah, Tranquilo. Lucas Santos, qual o seu objetivo para os próximos 6 anos? Nossa, 6 anos é muito. Qual os seus objetivos para os próximos 2 anos? E como você se vê. Ele falou 6 anos, o cara tá bitolado. E como que você se vê em 2030? Mas é muito tempo, né? Você pensa tão pra frente Cara, assim? eu não penso tão para frente do que vai estar acontecendo lá, eu penso o que que eu posso fazer agora para as coisas estar dando certo em 2030, né? Aham. Tipo, então para mim eu acho que eu já tô fazendo as coisas certas agora, tipo, eu tô querendo muito conseguir esse título da DCC, que vai somar muito para minha carreira, porque se você for olhar ali a quantidade de campeões absoluta da DCC e do Mundial, eu não sou um cara, eu vacilei, eu não sei quem é, mas deve ser uma quantidade bem pouca, então, tipo, vai ser uma chance para mim de, tipo, me colocar ali num grupo bem pequeno, que eu já tô num grupo bem pequeno. Qual o grupo bem Sim, pequeno? É o galera que ganhou o absoluto da BGGF. Então, exato. tipo, vai ser a minha oportunidade de entrar para um grupo mais seleto ainda. Então, para mim, já estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer para estar no meu melhor dia quando for para acontecer. E daqui a 2030 eu não sei o que vai estar acontecendo, entendeu? Tipo, não sei nem se eu vou. 2030 não tá tão longe, 6 anos, né? Mas eu Exatamente. não penso muito em 2030, eu penso agora. Tipo, o que eu posso fazer agora para em 2030 estar bem, entendeu? Tipo, meio difícil falar, mas o que eu tô fazendo hoje em dia é dando o meu melhor dentro do tatame, fora do tatame. E eu acredito que se eu continuar fazendo isso, 2030 vai estar bem. Talvez eu tenha o meu podcast, Olha aí. MMA Today, vai ser o nome. Já é meu, não vem não. Ai, caramba. É... Fernandes PMJJ. Nicolas Meregali e Gordon Ryan sinistros, mas 95% por cima. Por que a guarda não está tão eficiente no alto nível? Cara, de falar, esse cara aí tem uma visão boa. Mais e mais hoje em dia, é uma coisa não tão falada, mas agora tá perdendo um pouco da potência, ainda mais no Sekimono. Eu acredito que porque a razão é a galera tá ficando muito melhor do que era antigamente passando a guarda, entendeu? Tipo, se você for ver o estilo que a galera tá passando guarda hoje em dia, tá mudando um pouco mais. Tá sendo mais aquele estilo old school. Vai olhar a gente passando a guarda. Ganha meia, peito com peito, monta, abafa ou finaliza alguma coisa da montada. Então, tipo, a galera tá, como é que se fala? Polindo mais e mais o jogo de passagem. Então, hoje em dia, o jogo de guarda tá se limitando a muita defesa. E quando se trata de defesa, muita gente não tem defesa boa da guarda. O que é que a galera tem boa da guarda? O que muita gente tem bom na guarda? Ataque. O que é ataque? É chave de perna, triângulo, omoplata, raspagem, tipo, tudo em volta de ataque, né? Mas o que acontece quando você não consegue atacar da guarda? Você tem que se defender. O que você está se dedicando para defender na guarda? Qual uma das coisas que eu vejo muita galera meio que se guardando na guarda, assim? O que eu tenho para defender minha guarda? Flexibilidade, fisicalidade.
Tem cara que é muito bom de guarda, mas ele foca muito na flexibilidade. Ele é muito flexível. Se eu tiver um cara que sabe passar uma guarda flexível, você já não pode usar a flexibilidade mais. Aí o que eu tenho que usar agora? A fisicalidade. Um empurra, o briga. E se eu lutar com um cara que sabe matar os dois, o que é que eu tenho agora? Não tenho nada. Então, tipo, como a galera tá aprendendo a passar guarda, tipo, não tá aprendendo, mas tipo, tá polindo mais e mais ainda o jogo de passagem de guarda hoje em dia, tá ficando bem mais difícil pro guardeiro ter meio que sucesso, porque muita gente meio que, como é que fala rely aí na parada, meio que Confia. confia no ou na flexibilidade ou na fisicalidade, entendeu? Então acho que esse é um dos uma das razões que você não tá vendo muita guarda hoje em dia. Se você for ver, muita gente no Gi hoje em dia, o jogo deles é derrubar e passar, ou então raspar e passar e montar, né? Então, Muito eu bom. acho que. E também não vem só da guarda, defesa de 100 quilos, defesa de montada. Se a tua guarda passar, e aí? Morreu? Não pode morrer. É uma É, parada que o Xande comigo falava faz muito tempo isso. Que faixa roxa, tipo, eu fazia 3.000 guardas, mas aí ele passava minha guarda, me montava e finalizava. Ele falou: você vai fazer 3.000 guardas, mas aí, tipo, eu passo a guarda, tu morreu? Com a graça. foda, né, Falava cara? faixa roxa, tá Muito ligado? Mas aí, bom, né? tipo, hoje em dia faz bem mais sentido. E você Muito tá vendo bom. isso mais e mais no alto nível, né? Acho que essa resposta aí A, pro Dado aí que a mandou uma pergunta pergunta. foi muito boa e a resposta melhor ainda. A última pergunta, tá? Ó, tá do Rodrigo Tomé. Você pretende se testar no MMA pelo menos uma vez? Cara, eu acho que eu tenho que me testar porque o Chan já falou ali, né? Ah, Se tu é homem agora você mesmo, vem do bota a old luva school e ali, vai ter que vai. trocar porrada, né? Exato, ele já cantou a pedra ali, então é algo que eu não sei se eu vou tipo, me transferir, mas com certeza eu quero me testar um dia. Eu acho que vai ser legal. Eu não sei, eu ouvi falar que é meio que difícil, mas também acho que vai ser fácil tipo, ganhar a primeira luta, porque hoje em dia, tipo, quando você vem com uma bagagem tão grande de outro esporte, né? Acho que é meio difícil para achar lutas. Mas eu quero fazer pelo menos uma, quem sabe aí, não sei quando. Mas para honrar mais aí é o nome de artista marcial completo, né? Tipo, faz Irado. GI, faz kimono, faz sem kimono, faz ADCC, faz BJJF e tem que jogar um MMA também para se provar, né? Muito legal. Agora, se eu estiver passeando em Austin um dia, quiser fazer um treino na academia do Vitor Hugo, onde é? Fala o site. Eu vou deixar o teu Instagram É na. na Six Blazes Jiu-Jitsu Lake Travis, é na parte oeste de Austin, perto do lago, região dos lagos. E quando quiser visitar, bota no Google, tem o site lá, é só a galera botar o nome e tal. E que vai chegar a mensagem pra gente lá pro meu time, eles vão entrar em contato e vão agendar a visita. É isso aí. Irado. Tem um dia da semana específico que você tá lá dando aula. Ah, muda muito, mas se for a galera pra visitar, o time vai me avisar que vem a galera visitando e eu dou meu Irado. máximo pra estar lá no dia pra Então, ó, quem receber. tiver em Austin, vai lá, dá uma moral. Se você mora em Austin e tá ouvindo a gente e quer treinar, vai lá treinar na academia do Vitor Hugo, pô. Dá uma moral pro Show de cara. bola. Então, Obrigado a todo obrigado, mundo que pô. assistiu aí, obrigado, Rafa. Acho que a galera fala, o Vitor Hugo não fala, não fala. Eu falei pra caramba aqui, Pô, e quase fala duas bem horas pra caralho. Eu ia falando. falar isso, cara. Eu falei, meu, é muito legal tu fazer essa resenha com você. Foi legal pra caralho da primeira vez, com o pé. E agora de novo. Toda vez que você quiser trocar uma ideia, falar. Pô, Rafa, vamos falar do Mundial. Volta aqui, a gente fala. Show. Pô, pra mim uma honra e o espaço aqui tá sempre aberto. Valeu. O próximo tem que ser aí, no estúdio. Cara, eu queria muito. Eu te sondei na época do PAN, né? Eu falei, pô, se tu vier, eu Aham. queria você aqui, ia ser irado. É, eu não vou na Flórida faz tempo, então a próxima vez que eu for na Flórida, eu vou colocar essa meta aí de te visitar. Demorou então. Paga o almoço Show? ainda, hein? Fechado. Aham. Tamo junto, irmão. Obrigado de Show. coração, viu, cara? Valeu Valeu. demais. Valeu. Tamo Falou. junto.